Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso. Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial, invadindo vossos lares com episódio semanal. São tantos temas diversos, ai que sensacional. Discutindo a teoria do alpinismo social, perante ao achismo somos todos igual. O cu no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. O cu no pico, veio no sereno, eu acho que é hora do episódio dos Mestres do Achismo. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui quem vos fala é o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra... Alisson Barreiros. Great Alisson Barreiros, Clésio Santana e vou usar hoje um chapeuzinho de alumínio. Todos estamos usando já, porque é importante. Afinal, falaremos hoje, meus queridos, de um tópico que é um tanto quanto assustador para algumas pessoas, para outros é um negócio que é bobagem, não tem nada a ver, que é o famosíssimo Great Reset, ou o Grande Reset, que também é muito próximo do que a gente tinha no passado, também chamado de a Nova Ordem Mundial. Então a gente está agrupando todas essas coisas a grosso modo, que não são a mesma coisa, mas que estão próximas ali, né? Tem o mesmo espírito, o mesmo zeitgeist. Então, chega junto aí. Antes de adentrarmos, obviamente, no assunto, tem também os recadinhos ou a ausência dos mesmos. No fim das contas, costuma ser ausência mesmo, né? É a trend que tem rolado aqui, infelizmente, nas gravações. Mas é basicamente assim. Se você quiser mandar um feedback pra gente de algum episódio que você ouviu, você pode mandar mensagem pra gente no Instagram, pode mandar mensagem no Twitter, pode mandar um e-mail no mestrodoachismo@gmail.com também. Qualquer feedback sobre qualquer bobagem que você pensar aí, pode mandar que a gente vai estar lendo futuramente, caso tenha, né? Você também pode dar um suporte pra gente, caso você curta o nosso trabalhinho, né? Tem o link do Apoia, que é apoia.se/mestres do achismo, dá um troquinho lá que vai ser muito útil pra gastar com marketing e coisas do gênero aí também, né? E, meus queridíssimos, a coisa mais importante mesmo que você pode fazer, se você ouvir o episódio e gostar, é compartilhar ele com alguém. Mostra pra algum amigo seu, joga no grupo da família, joga no grupo da galera da faculdade, da igreja, se foda, joga em algum lugar, seu arrombado. Porque senão a gente tá fudido, a gente precisa de acesso, de alcance, então ajuda a gente aí. A gente vai ficar muito, mas muito feliz. E agora vamos cair de cabeça nessas paradas aí, que em alguma escala são conspiração e outra nem tanto. Como assim? Esse cara começa, né? Então, Começa como a assim? duvidar Já já. começa no questionamento já do como assim. Bom, cara, tem muitas coisas rolando aí nos últimos anos, foi muito caos, né, por conta de pandemic e depois todas as coisas que tá acontecendo, né? E a nova teoria, grosso modo, que surgiu, né, a nova parada, vamos colocar assim, foi a questão desse Great Reset, que é um termo que eu não lembro exatamente onde ele foi cunhado, mas assim, ele tava sendo falado faz um tempinho já, e várias coisas periféricas também, conceitos próximos ali, e que conforme foi passando o tempo, foi meio que as figuras aí mais acima, grosso modo ali, mais influentes, foram usando termos e expressões ali que remetia muito essa parada e começava a dar certa credibilidade para as coisas malucas que uma galera da internet afora tava falando, né? Começaram a meio que verificar alguns elementos ali, algumas falas que pareciam a princípio só coisa de maluco, conspiração e afins. Então, é meio bizarro essa situação, na verdade. É um negócio meio assim... Tem coisa que é bullshit e tem coisa que você fica... Porra, bicho, o que vai dar desse negócio, né, cara? O Great Reset, pelo que andei lendo, ele se contrapõe à definição de nova ordem mundial que seria encabeçada pela Ásia. Great Reset é para que o Ocidente continue hegemônico e dominante no mundo. A nova ordem seria a substituição do Ocidente pela Eurásia. Já ouviram falar sobre isso? Essa seria a parada mais, assim, séria. Porque quando você fala nova ordem, a turma tem uma conotação de achar daquelas teorias quando a gente era moleque, né? Época de começo de YouTube ali, tinha aqueles vídeos de fundo verde com os anéis assim, e uns caras que era tipo uns pastor falando, né? Que o capeta vai vir, vai ter o chip da besta e que não sei o quê, e que... Sabe, era bem essa época aí que usava muito essa expressão de nova ordem mundial, Illuminati, essas porra aí. E, na verdade, a coisa que dá pra se usar esse nome de maneira séria seria isso que você tá falando, né? Que era essa mudança aí de perspectiva de como o mundo ali operava, né? O Oriente começar a ditar a regra do jogo, né? Seria algo nessa linha aí. No fim das contas vai ser a Ásia, né? Nem vai ser o Oriente. Então. Não, seria a Eurásia. Ah, sim. É que assim,
A gente pega, vamos falar assim do Great Reset. Seria pra quê? Pra manter as coisas do jeito que estão. Não seria assim bem o Ocidente, mas sim os globalistas. Vou dar uma definição de globalista, senão pra todas as pessoas que estão nos escutando saber do que eu tô falando. O globalista caricato, coloca na sua cabeça, ele não é. Ele nasce em um país, por exemplo, ele pode ter nascido nos Estados Unidos. Mas só que ele tá cagando pros Estados Unidos. Ele é um cosmopolita. Pra ele tanto faz se os Estados Unidos pegar fogo ou tiver bem, a França, a Inglaterra e os caralho. A única identidade dele seria claro, com o meio onde que ele vive, com as pessoas que ele vive numa cultura globalizada, e ele tá cagando pra aquela nível de identidade de comunidade. Esse seria o globalista, os caras que investem em grandes fundos, que o mais caricatos dele é o George Soros. Foda-se tudo, o que importa é você ter sua grana, e ele é cosmopolita, ele tá cagando pra cultura tradicional do seu país, ele tá cagando pra política tradicional do seu país. A única coisa que ele quer que vá pra frente são os seus negócios. Ele é americano ou ele é sul-africano, se quiser, por exemplo, falar do... Não tô falando que ele é do cosmopolita, O Elon Musk. O Elon Musk. O Elon Musk poderia ser um cosmopolita caricato. Ele é sul-africano, mas ele não tem ligações fortes culturais assim com a África do Sul. Ele muito menos com os Estados Unidos, com a Europa, com um país específico da Europa Ocidental. Se você pega, vamos colocar expandir o conceito do globalista. O globalismo, que seria a União Europeia e os Estados Unidos, que seria o Ocidente caricato. Uhum. A União Europeia, o que ela busca? Tirar a individualidade dos países e colocar tudo como um grande bloco hegemônico, onde todo mundo tem o mesmo pensamento, onde todo mundo tem a mesma cultura geral, onde que a religião e os hábitos alimentares são homogêneos. Seria isso, tipo, global. Sim, é um estado mundial quase, que é uma parada assim, grosso modo, né? Pelo menos do que eles consideram o mundo, porque assim, tem lugares que eles estão só se fudendo, né? A verdade é, tem lugar que eles estão um pouco se fudendo, que se expor desse lugar, vai ser explorado o MA e isso, né? Eles fingem que não existe em alguns países, mas eles queriam fazer essa parada, pelo menos num estado ocidental, talvez, né? Melhor dizendo, né? Não seria só o Estado, mas a forma de pensar, a forma de trabalhar, os hábitos de vida, de consumo. Não, seria sim, é porque quando a gente fala do Estado ocidental, tipo, que eles falam, não seria só o Estado, mas eu penso no Estado por quê? Porque, em última análise, ele acaba sendo quem dita muita coisa, porque ele empurra a goela abaixo, né? Então, quer queira você ou não, alguns comportamentos, ele vai dizer que você tem que fazer porque tá na lei. E é aquela lei daquele com as aspas bem grandes, né? A lei bem positivada, né? Algo que deriva da vontade dessas figuras aí, porque não é a lei mesmo, a lei natural, algo do gênero. É só realmente a vontade desses arrombados. Seria a morfia da cultural de tudo. E assim, que nem a utilidade desse tipo de coisa de você deixar algo mais unificado nesse sentido seria que você diminui o conflito interno em tese, né? Que é a treta que tem, por exemplo, do conflito entre países e culturas diferentes, né? Cada um fica no seu canto por conta disso, que são costumes e meios de vida diferentes que muitas vezes não funcionam no mesmo espaço, vai dar conflito, porque um tem uma crença diferente, valores morais, éticos, e enfim, várias coisas do gênero que podem acontecer ali, né? Até a questão de direitos, por exemplo, países que não permitem que a mulher faz nada, país que permite, aí os caras vão para outro país, o caso da imigração para Europa ali, os caras chegam lá, as mulheradas com roupa diferente, que não chega os costumes deles, os caras ficam meio crazy e começam a fazer coisa errada, né? Pra não entrar muito nos detalhes aí, mas é umas coisas meio feias de ver. E então, tipo assim, quando você pensa no negócio unificado, a única vantagem, por assim dizer, que você consegue pensar é isso daí, tipo, quebraria essas barreiras, o que diminuiria o conflito interno em tese, né? Porque aí o problema é como eles vão fazer isso, né? Qual que é o plano ali, como é que funcionaria esse negócio, né? Que me dá um medo aí, porque pelo menos todas as terminologias que eles têm usado, melhor dizendo, me dá um pouco, me levanta uma bandeira vermelha, assim, tipo, um negócio meio perigoso, sei lá, que esses caras estão aprontando, sabe? Quer dizer, supondo que vai rolar alguma coisa, né? Meio bizarro. Seria uma forma de um eurocentrismo modernizado. É o que acontece. Quando você vê o Biden, você vê um grande político falando, um grande, entre aspas, representante falando, quando ele fala Ocidente, o que ele tá falando? Da Europa Ocidental, Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, América do Sul, América Central, teoricamente faz parte do Ocidente.
geograficamente. Mas em termos políticos, aqui a gente é tipo uma África de primeiro mundo. E o que acontece? Pelo que eu andei lendo e vendo sobre o Great Reset, é uma forma de você evitar que países emergentes se tornem problemáticos, entre aspas, porque eles comecem a desbancar. Se você pensa, a estrito modo, eu sou anarcocapitalista, ANCAP. Se você pensa assim no nível de indivíduos, anarcocapitalismo extremamente funcional aos estados. Mas só que a gente tem no mundo onde estados e pessoas que têm grande poder, grande influência nas, entre aspas, democracias, interferem em outros estados. Um exemplo deles são intervenções armadas e sanções. É uma forma de você intervir em outro estado. Tem alguns caras que se ditem anarcocapitalista, como o Patrick, que fala que sanções são éticas. Eu discordo disso. Se você pega, por exemplo, os americanos que vivem fazendo intervenções, a China tem grandes pretensões de construir uma malha logística para competir com os americanos em vários lugares no mundo. Inclusive no Paquistão, se vocês pegarem aí, o Paquistão, ele no passado, ele era junto com a Índia, quando era uma colônia inglesa, os ingleses faziam os caralho lá. Os ingleses foram piores que os nazistas para os indianos. O pessoal esquece que a Inglaterra, a França fez uma caralhada. Esses filha da puta gostam de botar o dedo na cara dos outros povos e falar que eles são superiores. Isso me deixa bem puto. Bem putinho? Você fica putinho? Bem putinho da vida. Você fica bem putinho da vida, cara? Bem putinho da vida. E o que acontece? A Índia, a parte que é de maioria hindu, se tornou a Índia, e a parte que era de maioria muçulmana se tornou o Paquistão. E eles têm vários conflitos étnicos, e diz a lenda que os americanos e os ingleses, eles promovem o conflito entre o Paquistão e Índia. Por quê? A China, ele tem um problema com a Índia, mas só que ela queria criar uma malha logística, estrada que passa tanto em território indiano como paquistanês. Isso reduziria muito o custo e tornaria as empresas chinesas mais competitivas. E o mesmo vale no Mar do Sul da China, no Oceano Pacífico, se eu não me engano, que é ali na parte da Indonésia, Japão. Então tem várias intervenções americanas, inglesas, tentando dificultar a logística da China e por extensão da Índia, para que eles não diminuam a competitividade deles. Faz sentido, porque seria meio que o caminho das sedas, né? Da seda? É, o caminho da seda e do chá, né? Rota, né? Rota da seda. Rota, isso. Seria basicamente a mesma coisa, só que os caras não querem que isso aconteça, né? E diz a lenda que os Estados Unidos, que vários países ocidentais estão doidinhos para derrubar o governo da Nicarágua, porque eles estão recebendo muito investimento chinês para fazer como se fosse um segundo canal do Panamá, que atualmente é administrado pelos Estados Unidos. Canal do Panamá? Onde que fica o canal do Panamá, Clésio? Fica no Panamá. Faz sentido. Make sense. Faz sentido. É que eu pensei, nossa, Panamá, onde que fica Panamá? Aqui na América do Sul. Na América Central, não é? É, América Central. Mas que nem eu acho curioso essa parada do Great Reset aí, porque assim, pra quem não tá entendendo assim, que acha que é só um negócio que inventaram na internet, essas expressões são usadas, cara. Você tem figuras falando isso daí e tudo mais, e recentemente, que é o que mais assim jogou no debate esse tópico todo aí, é que teve fórum econômico lá na Suécia, se eu não me engano, nesses lugares aí, um lugar bem seleto, específico. Deixa ali. eu ver aqui, eu já falo pra você. O fórum não foi aberto, inclusive, ele não é um negócio que qualquer um pode ir, qualquer um foi convidado, é só para as elites ali, pra cúpula desses milionários ou multimilionários, melhor dizendo, uma galera muito assim, 0,001% ali do mundo, sabe? Uma galera com muita grana mesmo, até porque para você participar disso, você tem que estar... Então tem uma certa doação que você faz para participar desse fórum aí, e uns valores bem absurdos, não é pra qualquer um não. E uns velhos, basicamente, uns velhos ricos que essencialmente estão querendo mexer um pouco no volante do mundo aí, eles querem influenciar, e eles conseguem, sabe? A galera fica falando, pô, mas é uma parada privada, não tem nada a ver, para eles afetar alguma coisa desse gênero aí, mudar as coisas, eles precisariam fazer parte dos governos, algo do gênero. Bicho, quando tu tem dinheiro, tu é o governo, bicho.
A gente sabe disso. Tem vários governos obscuros, a grosso modo, em vários países aí, no sentido do que a pessoa tem grana e a pessoa influencia as coisas, né? E tanto que tem políticos que fazem coisas pra auxiliar esses caras aí, que são gente com muita grana, porque ele consegue virar muita coisa, ajudar muito esse político de alguma forma e tudo mais, né? Então faz sentido essa relação aí. Então essa figura com grana, ela faz uma diferença fundamental no mundo, assim, melhor dizendo, no país em questão ali. Então não é tão absurdo quando você fala que tem um grupo de caras muito ricos que estão tentando mudar os eixos de alguma forma ali de como as coisas funcionam aqui no Ocidente e tudo mais. Tem os que querem mudar a jeito que as coisas funcionam, que seria a nova ordem, e os que querem continuar. Eu até mandei aí uma foto para ficar mais claro o que eu tô falando. Olha aí o que seria a grande malha, a nova rota da seda. Se você pega e olha aqui na parte sul, seria essas linhas tracejadas, seria o Mar do Sul da China, que a China tá fazendo. Que a rota pelo mar, que a China tá fazendo várias alianças, se vocês procurarem aí, a galera, tá ouvindo, sobre as alianças militares que a China tá fazendo com as Ilhas Salomão. Que era o quê? Colocar bases militares, pra quê? Pra ela proteger sua malha logística. Só que a China e a Rússia têm vários problemas com o Japão. O Japão, se vocês procurarem aí, eles durante a Segunda Guerra Mundial, eles matavam gente pra caralho, eram expansionistas, eles nunca admitiram isso formalmente. Na China e nas Coreias, o que une a Coreia do Sul e a Coreia do Norte é o ódio contra o Japão devido às barbaridades e os crimes de guerras que até hoje o Japão não admite e nunca ressarciu nenhuma mas família. eles fazem mangás legais, cara. Eles fazem mangás. Os caras pegaram, tinha lá o cara que matou um vilarejo inteiro. Em vez dele ser condenado, ele recebeu honras militares do Japão. É super tranquilo isso. Que alegria, né, cara? E hoje em dia ele escreveu alguns mangás, né, Clésio, também. Ele deve ter escrevido mangá, ele colocou lolis no mangá, né? Com certeza ele deve ter escrevido algum mangá hentai, que ele era um militar que entrava em uma aldeia e todas as mulheres queriam dar pra ele instantaneamente. É que não vai dar. Talvez o Vinícius possa colocar na capa, mas aqui, ó. Se vocês pegam pela parte euroasiática por cima, essas grandes rotas vai passar pelo Paquistão, Irã e, consequentemente, Turquia, Ucrânia. Essa grande malha. E misteriosamente, esses países onde que passa que a rota da seda da China, misteriosamente esses países vivem tendo conflitos militares. Misteriosamente. E é incrível como que isso. Agora tem uma nova aliança militar que os Estados Unidos fez para ficar fiscalizando o Mar do Sul da China. E a Europa começa a ficar ficando preocupada com os investimentos que os chineses estão fazendo na África, a Rússia também. E o que seria essa nova ordem mundial? Ela deriva do RIC. Seria a China, Índia e Rússia. São os grandes asiáticos. Mas só que, se você pega, hoje em dia foi estendido para o BRICS, que entra a África do Sul e o Brasil. Seria a mudança de eixo. Esses países, eles são os maiores produtores de matéria-prima, são os que têm os maior crescimento. E hoje em dia, qual que é a maior arma do Ocidente? Brasil. Contra a nova ordem. O Brasil. Não. Qual que é a maior? O monstro tá acordando aqui, hein? É o gigante tá sendo, hein, gente? Qual que é a maior arma que os Estados Unidos e a Europa Ocidental têm? Qual que o dólar? O dólar e o euro. Uhum. Nenhuma bomba, nenhum tanque dá tanto poder aos americanos quanto o dólar. Eles podem imprimir e exportar a inflação pra caralho toda. De boa parte do que é o alto padrão de vida americano deriva do sistema financeiro derivado do dólar. Não, então, e o Great Reset ele tem uma relação com isso daí, porque uma das paradas dele é dar uma rebutada na economia, né? E assim, tem gente que correlaciona isso com a pandemia que rolou e tudo mais, né? Com nosso querido 19 e afins, porque ele fudeu muito a economia do mundo inteiro, a gente sabe, né? Quer dizer, a China foi o que menos se fudeu, porque é muito curioso, né? Mas eu não vou entrar em detalhes. Mas assim, o ponto é que as coisas ficaram abaladas,
e tem toda essa questão que o Nicolas tá falando agora, porque eles tinham esse controle por conta do dólar mandar em tudo, só que agora tá virando um pouco a moeda literalmente, né? A China tá ganhando essa influência e talvez assim, não tenha mais, o dólar talvez perca esse posto dele. E aí entra a parte do Great Reset, que tem um dos fatores que era o quê? Rebutar a economia do mundo. E quando eles falam economia do mundo, não é, tipo assim, quando eles falam mundo é dólar, essencialmente, que é a coisa que importa, é o lastro. E aí era basicamente fazer outra coisa, outra moeda, uma moeda talvez até, mais uma vez, ocidental, de repente, uma parada assim, geral, tá ligado? É mudar para que as coisas continuarem do jeito que estão. Exatamente. E o que aconteceu? Antigamente, galerinha que é mais novinha, a gente tinha dois grandes blocos que eram rivais, vocês devem ter aprendido na escola, que era a União Soviética e tinha os Estados Unidos. Na década de 70, vamos voltar mais um pouco. Antigamente, a moeda, ela era lastreada em ouro. Em vez de você pegar e andar com os bolsos cheios de ouro, e esse ouro era muito difícil de você pegar e chegar em outra pessoa. Por exemplo, quero comprar meia hora de cu do Alisson, certo? Melhor exemplo. Eu quero comprar meia hora de cu do Alisson. 5 gramas de ouro. 5 gramas de Aí ouro. ele fala assim, 5 gramas de ouro. Beleza. Aí como que ele vai saber se essas 5 gramas de ouro são ouro mesmo ou não é um outro tipo minério? Por exemplo, eu queria dar o calote com o meu cu dele de graça. Maravilhoso, né? Não que seria ruim. Não que seria ruim, seria gostoso para os dois, mas ainda seria gostoso, verdade. Só que o que acontece aí, você tinha os bancos que pegavam e davam um papelzinho para você, falava assim, ó, Clésio Santana tem 5 moedas de ouro. Aí você ia lá no banco, você poderia levar o papel, onde que você poderia trocar, seria título, né, essencialmente? Era um título que você poderia pegar esse dinheiro na hora que você quisesse. Só que os estados eram sempre tentados a fingir que tinha mais ouro do que realmente tinha, a emitir mais título. Se todo mundo sacasse, quebrava. Na década de 70, o Nixon, se eu não me engano, dos Estados Unidos, quebrou o lastro do dólar em ouro. E o dólar passou a ser a moeda lastro. Então, por exemplo, eu tenho o real e eu tenho a reserva em dólar. Então o que os países? Os países têm as reservas em dólares, e isso dá uma grande vantagem para os americanos alavancar a indústria deles, fazer manobra no mercado financeiro, eles poderem emitir dinheiro de forma a exportar a inflação para a galera, ter um controle político de várias formas em todos os outros países. Você vê que isso é perfeito, Clésio, porque o conceito da expansão de base monetária, quando você injeta mais dinheiro na economia, é a seguinte forma. Eu tô imprimindo. O primeiro recebedor do dinheiro é o menos afetado. Quem se fode é quem pega depois. E como vem deles pro resto do mundo, nunca vai estar ruim. É perfeito, né? Eles têm o lastro. Então, mais uma vez, é um motivo que justifica muito bem essa tentativa de resetar a economia, né? Por exemplo, os Estados Unidos tá tendo uma inflação alta recentemente, né? Sim. Só que pra eles, não faz tanta diferença. Faz, hein? Então, agora tá pesando um pouco porque tá sabe assim, por que faz? Patamar que nunca teve. Sim, mas eu tô falando, tipo, Clésio, mas eu tô falando em relação ao quê? Por exemplo, tá tendo inflação, só que, tipo assim, a inflação tá sendo a própria moeda deles, tá ligado? Tipo, não é questão no Brasil, que nós temos a inflação brasileira, depois a inflação em cima da moeda dos filhos da puta. Mas você concorda quando os americanos pegam? A gente tem vamos colocar um país pequeno, certo? É um país pequeno que tem a moeda deles. Ruanda, vamos colocar Ruanda. A Ruanda, ela vai lá e tem a moeda local dela. Eu não sei se a Ruanda tem uma moeda local. E uma da garantia da moeda local deles é uma reserva em dólar. Aí os Estados Unidos pega e começa a imprimir dólar. Quando você joga muito dólar no mercado, você fode a galera que tem essa reserva. E como a maior parte dos produtos são precificados em dólar, então eles basicamente eles podem dar uma capacidade deles pegarem e se endividar pra caralho. Vai gastar trilhões em guerra, fazer os caralho a 4. É tanto que você pega, por que uma das coisas que mais preocupa os Estados Unidos é que os outros países deixem de fazer comércio em dólar. O que a Rússia tá querendo fazer com a China? Comércio onde eles trocam com a China e com a Índia, que seria o RIC, né? Que fala. Trocar mercadoria entre as moedas dele. É isso. Não, sem depender do dólar. E isso deixou os americanos super putos da vida. Mas o exemplo é agora na guerra que tá acontecendo da Rússia com a Ucrânia.
o que o Putin fez com relação à moeda dele, porque, tipo, deu uma desvalorizada acho que de 60%, 70% quando começou a guerra ali nas primeiras semanas. Daí ele, pra fazer a moeda voltar a subir, o que ele fez? Pra você comprar qualquer coisa do país dele, de fora, no caso, outros países estavam importando petróleo, essas coisas, tinha que comprar e só acertava em rúpia. Você podia trazer o euro. Hã? Rúpia é da Índia. A rúpia não, né? Não, rúpia é de Hyrule, do Zelda. É rubro, né? E também não é Enfim. necessariamente comprar lá. Você teria Não, que mas você você tem que trocar. você que teria que trocar trocar em um banco, certo? Sim. Em um banco russo e deixar lá. Por que você Exato. faz isso? Se eles colocam, por exemplo, se você pega, eu tô comprando gás da Rússia, certo? Aí eu quero pagar em euro e eu vou usar o sistema tradicional. O valor vai ficar bloqueado. Também. Então, a própria sanção dos valores, e além do mais, eles tinham as reservas em ouro e as outras reservas dele. O próprio sistema financeiro ocidental foi lá e abriu um precedente bloqueando o dinheiro do credor. Eu tenho uma grana, eu boto no banco. O banco, entre aspas, tem um compromisso de me ressarcir. O banco fala assim, pau no seu cu, você bateu na sua mulher, vou te dar um exemplo. Você bateu na sua mulher, então você não pega mais o seu dinheiro de volta. Isso abriu, cara, um grandes precedentes futuros aí pra acontecer bosta em relação do tipo, tá ligado? Israel e Arábia Saudita estão abrindo mão das reservas em dólar. Então, exatamente. Isso é um baita do problema, e isso daí respinga também de maneira mais individual, até, porque uma das paradas do Great Reset também, Anderson, caso você não saiba, é que eles estão querendo brincar um pouco com aquela parada do score que tem na China também, o score social ali da população, né? E a gente viu com essas paradas da Rússia aí como, tipo assim, por causa de sanções e tudo mais, os caras fodendo todo os tipos de ações que as pessoas podiam desempenhar, né? Conta de banco fechada, um monte de coisa, um monte de serviço sendo parado de oferecer para aquela região ali, no caso da Rússia. E assim, nessa parada do reset, basicamente todo mundo tá embaixo da asa do reset, poderia diretamente ser afetado com isso. Então, tipo assim, você tem um score agora, você começou a fazer merda, de repente você não consegue mais mexer no seu dinheiro, sabe? De repente você não consegue mais fazer esse XY coisa, né? Então, assim, teria muito mais poder pro governo em questão, seja lá qual ele for, qual configuração for, que talvez fosse essa parada mais assim, central que a gente tá falando aí, uma coisa mais homogênea ali, né? Acaba entrando no episódio do Black Mirror, né, cara, basicamente. Todo mundo usa de referência esse episódio aí. Todo mundo que vai falar dessa parada lembra desse episódio do Black Mirror. E eu acho que vai ser até pior no nosso modo, porque provavelmente daqui a algum tempo não vai existir mais cedo, certo? Uhum. E se você for cancelado, simplesmente vai lá e bloqueia o seu dinheiro no banco e você vira você não consegue comprar um medicamento, você não consegue comprar nada. Vai ficar tudo gravado no Banco Central, vai falar, comprei um consolo de 30 centímetros, vai aparecer lá no Banco Central, você pega, você vai lá, vou te dar um exemplo, você vai bater na sua mulher, brigou com sua mulher, nossa, certo? Aí eles falam assim, não, então todo o seu patrimônio vai ser bloqueado e você não vai conseguir pagar um advogado. Então. Sem entrar no fala que nesse caso aí, se você agrediu sua esposa, você também não, né? Não é assim que funciona, né? Você deu um exemplo ruim, dá um exemplo que você não é criminoso, Clésio. Não, sério, foi um crime. Mas o que acontece? O que eu tô te falando? Seja um crime que você fez, ou você fez uma crítica, por exemplo, não, uma crítica não, que a Suprema Corte é maravilhosa. Você cometeu o crime, que é o caso lá debatendo na mulher. Aí você fez uma crítica a um sujeito poderoso da estrutura de Estado. Ele vai te fuder. Os dois vai ser utilizado pra te fuder de qualquer jeito. Sim. Se do jeito que tá, os caras já te fodem, cara. Vai ficar mais fácil, simplesmente. Que nem, por exemplo, tá rolando já uma espécie de moeda digital na China. Tem algumas províncias que já estão testando, inclusive ela. E assim, qual que foi o dado que você tem é o quê? Que ficou mais fácil ainda pra controlar. Olha que a China já é fechada, já é fácil pros caras saber o que você faz. Mas ficou mais fácil ainda pra eles saber onde o dinheiro tá sendo gasto, com o quê. E assim, spoiler, tem muita gente falando já, teorizando que, se pá, tá pra vir aí alguma moeda digital dos Estados Unidos, que provavelmente vai ser essa parada da virada aí, da nova moeda que eles vão querer empurrar pra frente. Cara, por sinal, eu já ouvi falar algum rolê da moeda brasileira nisso já. Cara, tudo quanto é país vai querer inventar uma moda nesse jeito aí. Mas, assim, a que vindo dos Estados Unidos provavelmente vai ser a que vai ter esse efeito do lastro, da mesma forma que o dólar tem aqui nas moedas físicas, nas moedas fiduciárias, da curso forçado tradicional, né?
É bizarro, cara. Estamos indo pra um caminho aí complicado. E que nem o que ela falou, aquele negócio assim dos países emergentes lá de fuder eles. Um ponto que é muito bom nisso daí é o quê? Dentro do Great Reset também, esses arrombados aí, ricaço, eles estão muito com a narrativa forte também do que de fazer um mundo mais sustentável, porque o mundo tem um limite de quanto ele aguenta, do que diz respeito à poluição, do que diz respeito aos meios de produção capitalista, que sempre foca em, sabe, produção massiva de coisas ali, ou até um exagero, dependendo da situação, e aí isso tem efeitos no mundo, tudo mais, na natureza. Então eles têm muito essa narrativa da parada do renovável, né? Energia renovável, cara, é 4. O próprio, que nem o Cláudio comentou, o Elon Musk se encaixa muito no arquétipo ali do como é que é cosmopolitano, né, Cláudio? Os globalistas e tudo mais. Então, o Elon Musk tem essa pira mesmo também aí de negócio de renovável, de mais limpo, mais clean. Mas o que eles não falam é o quê? Essas porras aí, por mais que elas podem ser bom a longo prazo, elas são caras e não é pra qualquer um que tem acesso, não, bicho. Então, assim, quando você limita que eu não posso mais usar combustíveis fósseis para a minha indústria, o caramba 4, você mata qualquer país eco que está tentando evoluir agora, tentando chegar num patamar de economia mais alto, porque todos os países que estão bem hoje em dia e conseguem supostamente se adequar a uma revolução verde aí, uma parada nessa linha aí, eles já passaram pelo período que eles usaram extensivamente combustíveis fósseis e poluíram pra caralho pra passar desse estágio aí de evolução social, industrial, quer dizer, e agora eles conseguem fazer isso daí porque eles já tem uma estrutura. O país que não passou por isso ainda, que tá passando agora, porque o tempo, nesse sentido aí, o tempo, ele passa diferente, né? É como se esses países estivessem no passado, a grosso modo. E eles não vão poder passar porque agora é considerado um crime, essencialmente, usar, e mais uma vez, essas paradas sanções de moeda global, grosso modo, e facilitaria muito eles de fuder esses países aí, porque você vai receber então uma punição, uma sanção, porque você está usando ainda esses combustíveis fósseis, tá ligado? Ou seja, é perfeito para fuder os caras. É que não tão. Eu não nego a mudança, o efeito que pode ter no clima, a poluição. Não é esse o ponto. O que me deixava puto é isso ser utilizada como uma manobra de você fuder de protecionismo. Vamos colocar, por exemplo, vamos pegar um país como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm 300 milhões de habitantes. Eles consomem 22 até 25% da energia do mundo. Um país só. Eles têm, se não me engano, 4% da população consome 25% de toda a energia. Coisa pra caralho. Os caras construíram estradas, tem um padrão de vida, construíram toda a infraestrutura deles durante décadas. A Europa queimou carvão, ergueu-se uma infraestrutura de metal siderúrgica com a energia mais suja do mundo. Aí eles têm um padrão de vida extremamente alto. Só que agora chega assim, tá poluindo muito. Aí o que eles fazem? Você paizinho, você que tem uma vida de merda, que trabalha pra caramba, que se lasca, que tem poder que come mal. Você, país emergente, que sua população tá toda lascada, você tem que fazer tal e tal coisa, senão você vai sofrer sanção, vai sofrer um boicote comercial, você precisa tirar isso, tirar aquilo. Isso tudo, essa boa intenção, essa entre aspas, boa intenção, é só um motivo de você atrasar o desenvolvimento deles. A China, o que a China fez? Mandou o Ocidente às favas, falou, a gente vai continuar queimando, porque a gente quer enriquecer o povo, aumentar o poder aquisitivo deles. É claro que em 20 anos, o cara que era a classe média chinesa, que era extremamente lascada, os caras ganharam poder aquisitivo, melhorou a vida. O chinês vive muito melhor hoje do que 15 anos atrás. E o que o Brasil fez? Chega a ONG, chega os acadêmicos de outros países, na nossa elite e na nossa classe média, convida eles para fórum, começa a participar de comissão de clima, todas essas coisas. Para quê? Simplesmente para fazer a vaidade da nossa elite intelectual e para atrasar o desenvolvimento do nosso país. E você vê como é que é curioso isso daí. É perfeito, né? Porque você vai manter o status ainda do jeito que tá. Quanto mais países conseguirem se elevar e sair desse estado menor aí, industrial e econômico, menos tem a chance desses caras fazer esse tipo de plano idiota de mandar em tudo. Porque a última análise é isso. O argumento é que vai melhorar as coisas, que vai ser melhor, que vai ser mais igualitário. Igualitário caralho. Igualitário, assim, seria uma
uma prolongação do que eles têm agora, que no caso falou, eles são conservadores nesse sentido, eles querem se manter no poder aí, na influência, mas em última análise não tem nada de qualitário, enquanto esses outros países que estão querendo subir não vão conseguir, porque eles não podem se adequar a esses parâmetros pesadíssimos que vai ser, né? Mais uma vez, ser green aí, ser bonzinho com o meio ambiente, tem um custo, e esse custo não é barato não, pelo menos com as tecnologias que nós temos agora, infelizmente, não é um negócio que dá pra você mudar assim, sabe? Não é viável. Tecnologia que é barata, de uma fonte de energia que é limpa, se for conduzida com cautela, é eficiente, é a termonuclear. Mas você pode ver que vários desses grupos não querem a termonuclear. O Iraque mesmo tinha usina termonuclear para fim pacífico na época. A Israel bombardeou, o Irã mesmo. A primeiro momento eles têm um plano nuclear para energia, só que os Estados Unidos com receio deles pegarem e desenvolver uma arma nuclear, encheram os caras de sanção, fizeram um acordo, Trump rompeu o acordo. Paquistão e Índia tá apaziguando a rivalidade entre eles, troca o primeiro-ministro do Paquistão quando começou a se aproximar da Índia, misteriosamente isso contrariou os americanos. Eles vivem instigando político, parlamentar, para sempre ter atrito entre Índia e China. Essas tretas que acontecem entre a Eurásia é muito bom pro establishment. Dando um passinho para trás aí sobre a moeda digital. Realmente, o real foi anunciado digital no ano passado, pra vocês terem noção, em novembro do ano passado. E a partir do dia 28 desse mês agora, de março, 28 de março foi implementado aí, cara, um rolê já para começar algumas empresas a se adequando a isso. E a previsão de se começar a utilizar o real digital em 2024. É logo aí, cara. Basicamente é uma forma extra dos caras saber onde você está gastando dinheiro, porque isso daí vai passar tudo por um sistema dos caras, essencialmente. É como se fosse uma pseudo-blockchain, no sentido assim que você consegue verificar as paradas. Tipo assim, a vantagem da blockchain é isso, é descentralizada, né? Tem lá, tipo, não dá pra você, por exemplo, hackear ou algo do gênero, né? Não dá pra você introduzir alguma coisa ali, porque você teria que hackear manualmente todos os lugares que a blockchain tá, fisicamente, o que seria inviável. Mas aqui eles vão fazer algo nessa linha, no sentido assim, de ter esse controle de todas as coisinhas que acontecem, só que não vai ser descentralizado, vai ser centralizado. Ou seja, eles vão ter acesso a todas as coisas que estão acontecendo. É maravilhoso, né? Então, assim, qualquer gente que querer peitar o governo, vai conseguir. Só isso. Só não vai conseguir. Só o governo, é toda... É o establishment, né? Não é só o governo, é algo maior. Mas você fala o governo de modo abrangente mesmo, né? Essas figuras que estão mandando. Outro super governo, assim, que pode ver é a OTAN. Sim. O pessoal, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, todo mundo, mas era um Estado soberano. É sim, Estado soberano. Por exemplo, agora a Ucrânia invadiu o Iraque, tá matando um monte de nego, cadê o Estado soberano? A Arábia Saudita, quando invade o Iêmen, quando tem a Azerbaijão, invade a Armênia, cadê o Estado soberano quando não é da conveniência? E o Reino Unido. O Reino Unido tem as Maldivas e a Falco. Um estado que é membro da OTAN pode invadir um outro e fuder ele inteiro. Mas só que não pode acontecer o contrário. Então eles fazem um grande acordo lá entre esse estado supranacional. O clube do bolinho. Esse super estado, eles fazem o que eles quiser. O que impede, por exemplo, a França ou a Inglaterra resolvem fazer qualquer merda lá na África ou na Ásia. E sem eles não pode ser retalhado. Exatamente. É bizarríssimo, cara. E, assim, é difícil saber pra onde que vai esse negócio, né? Eles têm planos de começar essas ações aí, até mais ou menos essa data também que o Horace comentou, 2024, por aí, até por aí, já pra tá rolando, assim, né? E é que nem, a princípio, quando surgiu essas paradas só de Great Reset, afins, essa expressão, né? A galera tá achando como teoria da conspiração, cara era 4. Mas é curioso porque, assim, é difícil não levar como essa forma, assim, como se fosse um plano em alguma escala. Porque, primeiramente, é um plano em alguma escala, sim. Alguma escala não, é um plano, pronto, né? Os caras querem fazer algo aí que vai mudar o panorama das coisas, né? E, assim, é complicado porque a turma que tentava defender que, não, veja bem, é só uma parada que eles estão falando aí, uma mudança que eles querem fazer, um incentivo ali.
dessa galera privada e tal, aí que tem muita influência por ter grana. Só que quando você vê todos os ads e propaganda que eles geraram, é uns negócios que é muito bizarro e deixa tão oblíquo assim o que vai ser essa parada na prática, porque tem canal oficial do Fórum Econômico, tem a propaganda sobre essa parada toda, e é uns negócios com umas caras de aqueles vidinhos daquelas, sabe, daqueles filmes distópicos que tem lá o grande governo central que fode todo mundo, e ele passa aquele clipezinho bonito falando que tudo é muito belo, tudo é muito funcional. Parece BioShock? Não, parece BioShock, parece qualquer distopia, assim, esses negócios que tem um governo central ali que manda em tudo, um negócio meio autoritário, totalitário. No mesmo naipe, tá ligado? Tudo muito bonito, tudo muito funcional, na hora que você vai ver, tá nego se fudendo aí, redondinho, sabe? Creepy no mínimo, sabe? Então. Vai ser tipo 1984, aí vai ter os dois grandes blocos, né? O Ocidente e o Oriente, os dois vai governar sua vida, vai poder te fuder todo. Igual o Trudeau faz com os canadenses. Conseguiu irritar os canadenses. O canadense é o povo mais... Tipo, eles engolem tudo que o governo faz. O Trudeau... É Trudeau, né? Conseguiu... Confiscou dinheiro, fez os caralho e a galera, tipo, acha isso super normal, super tranquilo. Você que tem mais contato com a galera com os gringos, o que eles falam a respeito? Assim, eles sentem que eles estão perdendo poder, que eles estão perdendo importância no mundo? Não, sente pra caralho. Você vê a galera que cobre política, eles estão falando isso constantemente. Na verdade, desde do Biden entrar e tudo mais, da forma como ele tem governado e afins, os Estados Unidos está cada vez mais abaixando as calças ali, ficando de quatro pra China, porque os caras não estão fazendo nada pra o governo do Biden, no caso, né? Eles não estão fazendo nada a priori pra manter aquela coisa que os Estados Unidos até do que ele representa também, enquanto país ali, questão dos valores, sabe? Não é mais essa coisa aí. Eles estão contra a mentalidade, né? E tem toda essa parada da inflação que tá deixando os caras com medo, né? A população não tá habituada a esse negócio de tipo, o valor da gasolina subir pra caramba do nada, algumas coisas que eles estão habituados a comprar, serviços e tudo mais, o valor bem lá em cima. Tipo, não é uma coisa comum pro cidadão americano, assim. Pelo menos ele não tá tão acostumado assim. Tudo bem, já teve as crises de 2008, e enfim, mas assim, é um negócio que muita gente já tinha esquecido, pelo jeito, porque você vê a turma comentando o medo que eles estão, tipo, caralho, que merda, sabe? Precisa dar um jeito nisso, pelo amor de Deus. Mas a China e a Rússia não eram o que... A Rússia e a Índia e os outros países não eram o que eram em 2008. Exatamente. Em 2008 a dívida dos americanos não era tão grande. Então, é outra dinâmica, porque naquela época, mesmo que ele se fudia, eles ainda continuavam no status dele, que eles se fudiam economicamente, eles perdiam, eles tinham problemas que era gerado ali, que eles iam ter que lidar, e padrão de vida afetando um pouco, mas assim, ainda era eles na jogada. Agora, que a China tá bem estruturada, bicho, não é mais a mesma dinâmica. Cada escorregada que eles dão, cada curva que eles fazem mal feita, a China pode dar eles, a grosso modo, tá ligado? Essa corrida aí, econômica. E assim, o Biden fez sanções, vários países fizeram sanções ao petróleo russo, certo? O preço foi lá para as alturas. Agora, o que os americanos estão fazendo? Eles estão liberando a reserva que o Biden está fazendo para manter o preço estável, e a China misteriosamente resolveu fechar, alegando a pandemia. O que eu penso que os chineses devem estar fazendo? Isso aí é chute meu, ainda bem que é mestre do achismo. Eles estão mantendo as reservas deles de alimento alto, os estoques de energia dele alto, com as fábricas fechadas, ao mesmo tempo diminuindo a quantidade de produtos que os americanos podem ter acesso para tipo, dar uma ferrada nas indústrias americanas. Lá tem um monte de navio parado, um monte de coisa para aumentar mais ainda os preços dos produtos nos Estados Unidos. Então ele já vai ter, o dólar já está desvalorizando. Tem muito país trocando o dólar por outra moeda, porque não está confiando. Então o dólar vai lá embaixo. Então os americanos, que têm um poder aquisitivo em dólar, diminui. A China fechando propositalmente para eles pagarem mais caro. Aí depois, quando a China abrir, os caras provavelmente vai aumentar o preço da energia, porque a China vai começar a falar, eu quero petróleo, quero energia. Vai subir, e aí os americanos vão tocar a reserva baixa. Você tá falando sobre esse rolê, eu vi bastante canal de computação comentando sobre de computadores, essas coisas, comentando sobre essa fechada que teve na China, né? Foi bem no polo industrial tecnológico chinês, né, que fecharam. Eu não sei quantas milhões de pessoas ficaram lá de quarentena, porque aparentemente apareceu alguma explosão de casos de Covid na região lá, e eles fecharam a província inteira. Aí ficaram, acho que 15 ou 20 dias fechada, coisa assim.
É pra abrir agora, na verdade. Os 15, 20 dias que passaram, agora acho que termina essa semana. Essa crise alimentar que vai ter agora vai ser muito foda. Vai, cara. Eu acho. Vai ser muito foda. Não só por causa dos fertilizantes, mas também porque não é algo fácil a agricultura moderna. Uma coisa era o jeito que plantava na década de 70, as técnicas. A moda caralha. A moda caralha. E hoje em dia, para você ser produtivo e eficiente, A moda caralha não dá. a moda caralha não dá. E hoje também existe mais pragas que foram devido à globalização de diversos outros países. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, era um grande até hoje um grande produtor de algodão. Só que veio uma praga chamada bicudo que foi importada dos outros países. A soja veio, se não me engano, pessoal, em 2008 foi introduzida a ferrugem asiática. Então, tanto fungos, bactérias, insetos, devido à globalização, eles vão para diversos lugares do mundo, deixando a agricultura mais complexa de se fazer. Isso Não que é foda, algo cara. se fazer moda caralho de qualquer jeito. Você vai estar lidando com um monte de dificuldade devido à globalização. Então, isso, cara, me faz lembrar. Eu li os livros do Robert Langdon, não, do Dan Brown. Nesses 4 livros aí, o último é o Inferno. E no Inferno, o vilão da história é um médico que é apaixonado por Dante, né? Pra variar. E o cara tem essa pira. Ele falava exatamente sobre isso aí, que a população mundial cresceu muito. E a previsão para os próximos, sei lá, 20 anos que ele tinha feito lá na cúpula que teve lá que eles fizeram de econômica lá no rolê. Falou que dentro de tantos anos ia ter, sei lá, 15 bilhões de pessoas, tá ligado? 15, 20 bilhões de pessoas e, né, a produção alimentícia seria basicamente a mesma. Óbvio que não teria como se alimentar todo esse tipo de pessoa. Então, aí o que ele acabou fazendo? Ele acabou criando um vírus, dispersou numa água, e essa água correu para a cidade, daquela cidade ia correr para outra, e tipo, ele espalhou em várias cidades do mundo todo ao redor, tá ligado? Para soltar ao mesmo tempo o rolê. E o que acontecia com isso era que você ia ficar infértil. Tipo assim, ia ser 50% da população ia ficar infértil. Tipo, na época eu li e falei, nossa, cara, muito conspiração esse rolê. Aí eu vejo hoje em dia e falei, talvez seja a melhor opção. Who knows? Who knows? Talvez esse cara não era tão louco assim. O que tá acontecendo é a seguinte coisa. Quando começou todas as coisas em 2020, tinha gente falando de conspirações e coisa aí que depois foram se provando verdadeiras, você fica meio assim, bicho. A verdade é que não dá pra duvidar de mais nada. Se alguém soltar alguma notícia e tudo mais, você vê se ela não é um negócio muito absurdo, e assim, você guarda ela na sua caixinha de coisas que pode ser que role, porque assim, de 2020 pra cá, a quantidade de coisa que era zoeira, que era conspiração e que na verdade não é meio grande. Então a verdade é que a gente tem que ficar bem, bem espertinho aí, né? A dinâmica hoje tá muito, muito louca, bicho. Eu fico até meio assim. Então, aí, tipo, eu fico dessa pira com relação a isso, tipo, Covid e tudo mais, essas coisas, essas vacinas saindo tão rápido. O que os caras podem ter manipulado pra acontecer uma coisa ou outra. Você só vai saber, nós só vamos saber realmente. Tipo, só vai saber o que rolou nesse período que nós estamos vivendo agora daqui, sei lá, 10 anos. A gente vai ter realmente uma visão panorâmica boa, porque ainda tem muita coisa bizarra. Você acompanha tudo mais aí, na base semanal tá sendo um monte de paper ainda, sobre o que é, o que não é essas coisas, então você tá muito ainda aberto. Acho que a melhor frase até pra gente tacar aqui no final da parada toda é uma expressão que a turma tava falando também no começo dessas conspirações, que hoje em dia tá sendo veiculada pelo próprio cara, que é o famoso, como é que é? Você não terá nada e será feliz. Eu já vi nego falando isso. Mas cara, antes era o nego, quando começavam a falar isso daí, era a galera da teoria da conspiração falando que os caras tinha esse mindset aí, esse conceito. E os caras estão veiculando as ideias dessa forma, né? Os serviços, as coisas, você tudo na mão dos caras, e eles vão fornecer pra você. Ou seja, você precisa do intermédio deles constante pra tudo. Então você não vai ter nada e você será feliz, supostamente. O que vocês têm que fazer, pessoal? Vocês têm primeiro de tudo comprar uma arma, munição,
gasolina, armazenar medicamento. Cara, e a pior parte é que, assim, depois dos efeitos que a gente viu da pandemia e tudo mais, como as pessoas conseguem aceitar as coisas idiotas e baixar a cabeça, eu acredito que vai dar certo pra caralho isso daí. Então, assim, o que você tá falando pode parecer meme, mas é verdade, bicho. Fique esperto que nos próximos 10 anos vai dar uma merda muito grande nesse sentido aí. E, assim, a galera que for mais marrenta vai ter que sair no braço com essa turma aí, vai morrer muita gente, eu acho. Eu não vou baixar a cabeça, não. Se começar umas coisas muito biruta, velho, eu sou um dos primeiros a falar merda, aí a gente vai preso, vai pra cadeia, morre, não sei, não vai prestar muito não, cara. Vai ter uma, com certeza teve várias, guerras civis. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a galera vai aceitar tudo quieto. Nos Estados Unidos, alguns lugares aí, já mostrou-se que a galera sabe brigar. Aqui a gente não sabe não. Até chegar no Brasil... Não, aqui não tem gente pra isso, o nego não sabe, cara. O nego só quer futebol, churrasco e... Porque o gigante acordou em 2013 por 20 centavos. Agora a porra da passagem subiu R$3 e o gigante tá lá falecido. O gigante faleceu. Mas é isso, cara. Um beijo pra vocês.